Bom dia, espero que estejam bem. Eu estou com muita saudade de vocês e logo nós estaremos juntos novamente. Então, espero que estejam bem. Eu convido você para fechar os seus olhos, para nós orarmos juntos, para darmos início à nossa aula de hoje. Fechamos nossos olhos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos em Tua presença, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua direção, que o Senhor venha falar em nossos corações, que o Espírito Santo venha nos encher através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o crescer no conhecimento de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18. Vamos ler juntos? 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18. Diz assim, ó: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nós sabemos que qualquer pessoa, à medida em que ela vai crescendo, ela deixa para trás as coisas de criança. Então a gente sabe, né, que hoje, a gente recordando os tempos de criança, é muito bom ser criança, mas não tem como nós ficarmos crianças para sempre. Então nós crescemos, né, a idade cronológica, ela chega, né, e nós temos que acompanhar com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Não tem como nós termos só a idade, não mais de criança, e nos comportarmos como tal, como criança. Então, por exemplo, um homem de 30 anos, ele não passa mais o dia todo brincando com os amigos, jogando bola. Então, um homem de 30 anos, ele estuda, né, trabalha, alguns fazem curso. Por exemplo, uma jovem de 15 anos, ela não brinca mais o dia todo de boneca com a amiga dela, né? Não brinca de casinha como a gente brincava quando éramos crianças. Não tem como mais. Então, uma jovem de 15 anos, ela não frequenta mais a pré-escola. Por quê? Porque isso é coisa de criança. E a criança, ela está brincando e de repente ela briga, para de brincar. Depois de 10 minutos, tudo fica bem e já está brincando de novo. E se alguém cresceu em idade, né, a idade dela cronológica já está além da criança, ela não pode mais continuar com esses hábitos de criança. E se ela continua, alguma coisa não está normal, né? Alguma coisa está acontecendo ali. Nós precisamos deixar para trás as coisas de crianças e nos tornarmos adultos. Da mesma maneira que nós crescemos na idade cronológica, nós também precisamos crescer espiritualmente. E lá em 1 Coríntios 3, 1 e 2, nós vamos ler juntos agora o que diz. Então vamos lá. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 3, os versos 1 e 2. Capítulo 3, nos versos 1 e 2. Diz assim, ó: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, o bebê, ele toma só o leitinho, o leite materno. Aos pouquinhos, né, depois de alguns meses, é inserido lá uma papinha, uma frutinha, e vai passando os meses, o ano, aí vem a comidinha sólida, ele não fica para sempre no leite.
E na parte espiritual é da mesma maneira. Então nós precisamos crescer como a criança. O bebê começou lá do leitinho, na papinha, na frutinha, a comida sólida, né? A carne, a feijoada depois. Então, mas ainda tem cristão que ele ainda é raquítico espiritual. Eles são salvos já há algum tempo, né? O tempo suficiente para terem crescido, mas continuam como crianças em Cristo, né? Ainda precisa estar tomando leitinho, né? E já é hora da substância maior, da comida sólida, né? Da carne, da macarronada, da feijoada, e ainda tá lá naquele leitinho. Então eles ainda não cresceram o suficiente, eles ainda brigam por qualquer coisa, eles sentem ciúmes do outro irmão, assim como a criança. Tem inveja do outro irmão, ele faz fofoca do irmão, ele ainda não cresceu espiritualmente, ele ainda é criança espiritualmente falando. E Jesus, ele é o nosso modelo quanto ao crescimento. Olha o que diz lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52. Vamos lá para Lucas, vamos abrir juntos. Lucas, no capítulo 2, no verso 52. Olha o que diz lá. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus, ele é o nosso modelo quanto ao crescimento. E como vai esse nosso crescimento? Como vai o nosso comportamento? Como vai o nosso comportamento agora em casa, junto da família, já que estamos passando, né, por esse período de isolamento? Como tem sido o nosso comportamento em casa com a família? Será que nós crescemos espiritualmente falando? Ou será que ainda somos crianças, somos raquíticos na parte espiritual? Como tem sido o nosso comportamento com os amigos, mesmo de forma online? Como tem sido? Ou como era antes do isolamento social? Quando acabar o isolamento, o que eu preciso mudar ou melhorar no meu comportamento? O que eu preciso fazer diferente? É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Por exemplo, um pé de laranja, ele só pode dar laranja. Ele não dá morangos, ele não dá abacaxi. São pelos frutos que se conhece o crescimento do cristão, né? Eu ainda tenho aquela briguinha boba, né, com o irmão, aquela intriguinha de criança, mesmo que seja por 5 minutos, briga, né? Como eu falei anteriormente, a criança, ela tá brincando, ela briga, em 5 minutos tá brincando, daqui 5 minutos ela tá brigando, depois de mais 5 já se ajeitou, já resolveu tudo, tá brincando de novo. E nós ainda temos esse comportamento de criança? Nós brigamos por qualquer coisa? Nós falamos do nosso irmão por qualquer coisa? Nós ainda temos ciúmes do nosso irmão? Né? Temos inveja do nosso irmão? Então, são pelos frutos que nós conhecemos, né? Se há realmente o crescimento do cristão. Lá em Gálatas, vamos dar uma olhadinha lá o que diz em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Olha lá o que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando nós aceitamos e recebemos Jesus Cristo, nós trazemos tudo o que é próprio do pecador perdido, sem Cristo. Mas depois que nós nascemos de novo, que nós aceitamos a Cristo,
a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não podemos mais continuar com a mesma vida. Nós precisamos crescer espiritualmente. E um crescimento forte e saudável. Nós precisamos dar fruto. E olha os frutos que nós acabamos de ver, né? Quais são os frutos do Espírito? É o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, tudo que nós acabamos de ler lá em Gálatas 5:22. A fé, a mansidão, a temperança. Então, a partir do momento que nós aceitamos e de fato nós vivemos uma vida íntegra diante de Deus e tendo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos para trás aquela vida que vivíamos antes. Então, crescer em Cristo é deixar para trás tudo que é próprio do pecado. Os pecados costumeiros, os vícios, os maus pensamentos, os maus hábitos, os preconceitos. É como se despir da roupa do velho homem, tirar a roupa velha e nos vestir da maravilhosa roupa nova. Roupa de filhos do Deus Altíssimo. Então há uma diferença muito grande, né? E olha lá o que diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 24. Vamos ler junto? Efésios, capítulo 4, bem pertinho aí de Gálatas. Efésios, capítulo 4, no verso 24. Olha lá o que diz. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós temos que nos revestir do novo homem, deixar para trás tudo que era errado, tudo que era do pecador, para vivermos agora o crescimento em Deus. À medida que crescemos espiritualmente, nós vamos vencendo o mundo, os desejos da carne, e aprendemos a viver conforme a vontade de Deus. Então, o cristão adulto não é aquele que tem grande cultura bíblica, que tem muitos anos de conversão, ou aquele que ocupa um cargo importante na igreja. Ele é um cristão adulto, né? Olha como que ele maneja bem a palavra, olha, ele cita versículo, ele conhece. Não adianta nada, irmãos, nós conhecermos a palavra, nós manejarmos bem a palavra e não vivermos a palavra. Nós temos que conhecer a palavra, temos que manejar bem a palavra, mas o principal, nós temos que viver a palavra. Então, nós temos que, de fato, crescer no conhecimento de Deus. Nós temos que viver a palavra. Então, não importa quantos anos aquele irmão tem de conversão, qual é o cargo que ele ocupa, né? O cristão adulto é aquele que é temente a Deus, é aquele que é humilde, que obedece à palavra de Deus, é aquele que tem virtudes cristãs, é aquele que pratica o bem. Ou seja, resumindo, o cristão que é adulto, ele vive a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus. E depois dessa pequena conversa que nós tivemos até agora, eu vou fazer algumas perguntas para nós mesmos respondermos, para nós, né? E cada um responde para você mesmo no individual. Você cresceu espiritualmente? Né? Eu cresci espiritualmente? Ou você tem crescido no conhecimento de Deus? Eu tenho crescido no conhecimento de Deus? Sua vida espiritual é a que deveria ser, considerando os anos de conversão? Desde quando você realmente teve um encontro com Jesus Cristo, que você o aceitou como seu único e suficiente Salvador, a sua vida espiritual é a que deveria ser, considerando tudo que você conhece, considerando o encontro real que você teve com Jesus? Ou eu ainda tenho que crescer?
Ou eu ainda tenho que melhorar? Ou eu ainda tenho que viver de fato a palavra de Deus? Como podemos crescer no conhecimento de Deus? Pelo estudo da palavra, né? A palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. É através da palavra que nós conhecemos melhor a Deus. Então é lendo a Bíblia diariamente que saberemos discernir a verdade, que nós encontraremos sabedoria para resolvermos os nossos problemas e sermos cristãos verdadeiros. Pela comunhão. Pela comunhão, eu também posso crescer no conhecimento de Deus. Temos que viver em união e harmonia. Cada um de nós devemos amar, respeitar, perdoar, amparar o necessitado, exortar se for preciso. Não devemos julgar os outros, né? Nós temos que respeitar e considerar o outro superior a nós. Isso é crescimento. Como é difícil, né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho que amar. Mas é tão fácil amar as pessoas. Mas e aquele que às vezes te desafia? E aquele que às vezes não é tão amável como você? A palavra de Deus não diz que você só tem que amar aquele irmão que é simpático, amar aquele irmão que nós temos mais afinidade. Não, a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo. E o nosso próximo são todos aqueles que estão próximos a nós. E não é somente a nossa família, não é somente aquele amigo mais chegado, né? São todos, nós temos que amar a todos. Respeitar, nós também temos que respeitar a todos. Perdoar é muito difícil, é uma palavrinha assim, fácil de falar, né? Mas difícil de fazer, mas o Senhor faz, né? A partir do momento que nós colocamos tudo nas mãos do Senhor e nós pedimos para que Ele nos ajude, Ele nos capacita e nós conseguimos com a ajuda dEle. Não é fácil perdoar, né? Mas o Senhor tem o meio de lidar conosco de uma maneira que nós conseguimos liberar o perdão. Amparar o necessitado, né? Exortar, falar firme quando precisa, né? Chamar atenção quando precisa, mas com amor, né? E sem julgar. Nós vamos ler lá em Filipenses, eu disse que nós temos que considerar o outro superior a nós, e isso é crescimento. Então vamos confirmar lá em Filipenses, o que diz lá em Filipenses no capítulo 2, no versículo 3. Vamos ler juntos. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3. Capítulo 2, no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então é o contrário do que muitos fazem, né? Às vezes a gente se acha superior ao outro. E a palavra de Deus diz contrário, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. E nós também podemos adquirir, né, o crescer no conhecimento de Deus pelo serviço cristão. Nossa, que serviço cristão! Na igreja não tem nada que eu saiba fazer, que eu possa fazer. Não, engano seu, engano nosso se nós pensarmos dessa maneira. Tem lugar para todos, tem serviço para todos. Então o serviço cristão, ele faz com que exercitemos nossos talentos, nossas habilidades. Eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho talento nenhum, mas o Senhor dá, o Senhor capacita. Nós temos que ter a vontade, né, para fazer. E as nossas habilidades na obra de Deus, ali nós vamos encontrar que tem serviço para todos. Uma
dos serviços na obra, uma das habilidades, nós podemos ganhar almas. Nós podemos ensinar a palavra, falarmos do amor de Deus, socorrer os necessitados, né? Uma ajuda, uma visita, né? Um testemunho. Nós podemos trabalhar na obra do Senhor intercedendo, né? Orando pelo outro, não importa qual seja o serviço, louvando, cantando, pregando, não importa qual seja o serviço. O que importa é que executando nos trará crescimento. Lembrando o que diz lá em 2 Pedro 3,18, né, que nós lemos lá no início, que antes crescei na graça. Vamos voltar lá para a gente frisar bem esse versículo? Então lá, vamos voltar para lermos de novo, 2 Pedro 3,18. 3,18. Vamos lá. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, nós vamos crescer pelo estudo da palavra, pela comunhão e pelo serviço cristão. Vamos deixar de sermos meninos, deixarmos de sermos crianças espiritualmente e nos tornarmos cristãos adultos. E Deus quer que nós cresçamos em todas as áreas. Amém? Então, não seremos mais crianças, não seremos mais raquíticos espiritualmente. Vamos crescer e vamos crescer, vamos ser cristão adulto fortalecidos, fortificados, fortes, saudáveis. É assim que o Senhor quer. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com você nesta manhã, e que aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo trabalhe com você no individual. Vamos crescer, vamos ser cristãos adultos, né? Não importa se você conhece Jesus já há 20 anos, há 10 anos, há 1 ano, né? há 2 anos, isso não importa. O que importa é você crescer, é você buscar na palavra, é você viver a palavra. Isso é o que importa. Que tenhamos uma semana abençoada, fiquem com Deus, um abraço a todos, um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês, meus alunos, e logo nós estaremos de volta, juntos, né? Aos domingos, nos abraçando, compartilhando perto, que é tão gostoso a gente compartilhar junto, vocês perguntando, a gente aprendendo junto, isso é muito bom, isso faz muita falta. Mas se Deus quiser, logo nós estaremos juntos, tá? E como cristãos adultos, fortalecidos, firmes e vivendo de fato a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, um beijo e até a nossa próxima aula.